Obrigado, presidente Éder. Novamente, boa noite a todas e todos que nos acompanham nesta sessão da Câmara de Araras. Eu quero inicialmente registrar com satisfação, saudá-los, inclusive, pela oportunidade. Estivemos juntos, e aqui está presente um deles, o senhor Reinaldo Deynardi, de ontem à noite, de madrugada de hoje, estivemos no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, com o coordenador do Terço dos Homens de Araras, da comunidade Mãe Rainha Dom Bosco, e lá, inclusive com transmissão ao vivo pela TV Aparecida, rezando o Terço dos Homens lá no Santuário de Aparecida, coordenador Tony Galassi, e também estava presente o padre Júlio Barbado, da paróquia São Francisco de Assis. Momento positivo de oração. Saúdo todos os homens que lá estiveram conosco, com o Reinaldo, agradecer a presença do padre Júlio Barbado, que lá esteve conosco neste início de semana positivo e nessas orações que têm sido realizadas pelo esse trabalho importante do Terço dos Homens, semanalmente, segundas-feiras, lá na comunidade Mãe Rainha Dom Bosco. Quero destacar aqui as palestras que a Escola Legislativa tem realizado, que já realizou várias, e na semana passada uma muito relevante, que contou com significativa presença, que foi com o tema subrepresentação das mulheres nos espaços de poder. Nós aqui nesta Câmara Municipal sabemos muito bem o que é isto, não só nessa legislatura, mas também historicamente a reduzida participação das mulheres, embora eu sempre destaco isso às colegas vereadoras Magda e Anete, que hoje nessa legislatura, felizmente, nós temos o maior percentual de participação feminina da história do Legislativo de Araras. Isso é muito relevante. Parabéns às vereadoras pelo empenho. E nesta palestra também pode ser tratados desses temas. Mas quero destacar aqui a programação desta semana, que na próxima quinta-feira, dia 3, um tema muito oportuno também, que é sobre saúde pública e controle social. Então, todos aqueles e aquelas que acompanham este tema de saúde pública, de gestão de saúde, que têm participado das conferências que já ocorreram na nossa cidade, várias conferências, certa vez, inclusive, conferências regionais, que vale a pena participar dessa palestra sobre saúde pública e controle social com o Dr. Pedro Tourim, que atualmente é vereador em Campinas, mas ele também é médico sanitarista, professor da graduação de medicina na PUC de São Paulo, foi membro do Conselho Nacional de Saúde, também membro da Associação de Médicos Residentes do Estado de São Paulo e do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde. Essa palestra que certamente contribuirá para a comunidade de maneira geral e para um importante debate sobre a gestão de saúde pública do nosso município e o necessário e tão relevante controle social a ser exercido pela comunidade na gestão pública de saúde da nossa cidade. Mas amanhã acontece também a palestra com o tema Reforma Política e Constituinte Exclusiva. E sobre isso que eu quero aproveitar esse tema desta palestra que será proferida amanhã pelo Pedro de Freitas, que é bacharel em Relações Internacionais, mestrando em Ciência Política, que é uma parceria, inclusive, com o Comitê Municipal do Plebiscito pela Constituinte, que fez esse contato e deu esta oportunidade do palestrante estar aqui conosco amanhã. Sempre as palestras à noite, às 19 horas, tanto essa de amanhã como a de quinta-feira. Então, aproveitando este tema da palestra de amanhã, a reflexão sobre o que é esta proposta de constituinte exclusiva. Porque, do ponto de vista da reforma política, vários temas têm sido tratados. As pessoas, até de maneira geral, às vezes até sabem, mesmo que de forma superficial, conhecem alguns temas. Isso é positivo, porque isso às vezes é falado sobre lista fechada, sobre voto distrital, sobre financiamento público de campanhas, sobre restrições de reeleições e mandatos legislativos, limite, sobre modificação no processo de cargo executivo, de tempo de mandato, de possibilidade ou impossibilidade de reeleição. Mas esta proposta é relevante pelo seguinte: a ideia, independente do plebiscito que vá se realizar
o plebiscito popular, né, os movimentos sociais que já realizaram outros plebiscitos populares, ou seja, uma mobilização, um esforço de consulta à comunidade pelos próprios movimentos participantes, do dia 1º ao dia 7 de setembro, o que é bom todo mundo acompanhar e participar desse debate, mas independente dessa organização do plebiscito popular, é um tema relevante este da discussão que é fundamental, é de uma possibilidade da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então isso que às vezes as pessoas não têm uma perfeita compreensão do que isso significa. Isso foi inclusive, não foi a primeira autoridade a defender isso, mas após as manifestações de junho de 2013, a Presidenta da República defendeu essa proposta, que teve uma imediata rejeição do Congresso Nacional. Porque justamente essa proposta de Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, ela é oposta mesmo. Ela considera de forma explícita que o Congresso Nacional, como revisor da Constituição, não tem conseguido exercer e garantir as mudanças, as modificações necessárias na organização política que garantam uma representação. Então, a proposta é que fosse convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, né, portanto, similar àquela de 88, que editou a Constituição atual vigente, mas que tratasse exclusivamente desses temas da reforma política. Portanto, não é uma defesa disto ou daquilo, de voto distrital misto, de lista fechada. Quando se faz uma discussão sobre uma constituinte exclusiva, é uma alternativa para que fossem, então, eleitos constituintes que teriam a função exclusiva e específica de debater esses temas. Porque o parlamentar, deputado, deputada, senador e senadora, é eleito para um mandato de 4 anos e exerce várias outras funções, além de poder também exercer alterações no regime político, na Constituição e na legislação infraconstitucional. Mas acaba isso se misturando muito. Então, a proposta de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a reforma política me parece um caminho adequado para atender as demandas, as reivindicações de mudanças, sem que possamos, nesse debate, ficar amarrados àqueles interesses que também perpassam do atual Congresso Nacional, seja desse que vai ser eleito agora, sejam dos últimos anteriores, que fizeram reformas eleitorais, garantiram algumas modificações, a questão dos showmícios, dos brindes, que eu considero relevante, inclusive, a modificação nesta relação com o eleitor, né? A legislação, a alteração na lei de inelegibilidades, que é conhecida como a lei do ficha limpa, e outras tantas questões. Mas a possibilidade de uma reforma política por meio de uma constituinte exclusiva é um tema que ainda não ganhou corpo na sociedade, nem todo mundo tem esta informação, e que serve esta mobilização que tem realizado o comitê pela reforma, pela constituinte exclusiva, pelo plebiscito, mas este debate sobre esses temas de reforma política e de constituinte exclusiva é algo que tem que ganhar a sociedade. Porque o que legitima uma Assembleia Nacional Constituinte? Aquele que é o titular do poder, o povo. Então é preciso que um movimento tamanho em que as pessoas tenham a compreensão de que terão a tarefa de eleger constituintes que exercerão essa tarefa. Então, com um prazo determinado para debater essas questões, sem precisar passar pelo trâmite atual dos regimentos das casas do Congresso Nacional. Então, facilitando e otimizando que grupos que tenham somente aquele objetivo e pessoas designadas então para esta tarefa, que façam esse intenso debate com a sociedade e possa assim construir alternativas. É um tema muito relevante, um tema estratégico para a nação, para fortalecer a nossa democracia, algo que nós precisamos cada vez mais compreender, entender
E esta é uma oportunidade também para aqueles e aquelas que gostam de discutir esse tema, que gostam de participar, aqueles que foram já candidatos e candidatas às eleições municipais, que possam entender um pouco mais também sobre essas propostas de reforma política e de constituinte exclusiva. Obrigado, presidente.